Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do crânio de Rhodolph. Trata-se desse artefato aqui. Esse artefato, ele evidentemente é um crânio e ele a princípio não parece com nenhum organismo conhecido, o que faz com que as pessoas especulem que na verdade esse crânio teria pertencido a um alien. Aqui no vídeo que a Carol Capel fez há um tempinho atrás, a gente tem o alien e a gente tem uma reconstrução de como ele então se pareceria. 2 olhos, um nariz, nenhuma boca e 2 tentáculos correspondendo então aos orifícios presentes no crânio. Aqui a gente tem uma versão básica da história no Ancient Code, que é basicamente falando a respeito de evidências de vida alienígena na Terra, que esse crânio parece ser então uma dita evidência, que ele pesa 250 gramas, tem essas 6 cavidades que poderiam pertencer a órgãos sensoriais não identificados, e um antropólogo aqui é entrevistado, o Yordanov, ele diz que o crânio não se parece com nenhum crânio humano conhecido pela ciência nos últimos 30 milhões de anos. E outros afirmam que isso pode ser apenas uma farsa elaborada, ou pode ter pertencido a uma espécie que permanece não identificada. No vídeo de hoje, então, a gente vai entender o que exatamente é esse artefato, conhecido como o crânio de Rhodolph, e a gente vai também falar de 2 outros artefatos semelhantes que também já foram encontrados. Então, uma versão bastante completa a respeito do artefato pode ser encontrada aqui. Ela menciona notícias de jornal da época, que inclusive foram publicadas em turco, está dito aqui, no jornal Milliyet, de 2002. Então aqui descreve, afinal, como que um cidadão lá nas montanhas Rhodolph, na Bulgária, foi capaz de encontrar esse crânio entre Ardino e Madan. É dito que ele sonhou com pessoas em roupas metálicas instruindo ele para ir naquela área, e lá ele achou o crânio do lado de um pequeno artefato metálico, que é esse artefato aqui. A gente não tem nada mais a respeito desse artefato, a gente só tem uma foto, e uma foto pode ser qualquer coisa. Eu já vi rochas com esse formato, por exemplo, então realmente não tem o que a gente falar sobre esse artefato de metal. A gente nem consegue checar se isso é realmente de metal, que ele afirma ter encontrado. Porém, sobre o crânio a gente consegue falar várias coisas. É dito que vários cientistas analisaram o crânio e não acharam nenhum ser vivo nos últimos 30 milhões de anos que correspondesse ao crânio. Esse é o tipo de alegação que uma negativa acaba ficando um tanto vazia, porque é assim, se você é um mau identificador, qualquer osso é um osso de espécie desconhecida. Então, ao passo em que uma identificação positiva tem um peso muito mais forte, porque olha, eu tenho aqui, eu posso justificar exatamente de onde esse crânio veio. Uma identificação negativa dizendo eu não sei de onde esse crânio veio é uma coisa bastante subjetiva. Você não sabe até o momento em que alguém de fato souber. É dito então, isso aqui, se a gente tivesse uma evidência, isso seria mais forte, que uma análise de DNA não mostrou nenhuma espécie conhecida na Terra. Infelizmente a gente só tem essa citação de jornal mesmo. A gente tem uma citação de jornal dizendo que uma análise de DNA não revelou nenhuma espécie conhecida. Mas a gente não tem a própria análise para a gente checar se ela, afinal de contas, existe em primeiro lugar, e em segundo lugar, como ela foi feita, como que a conclusão de que não condiz com nenhuma espécie conhecida na Terra foi obtida. O artefato pesa pouco mais de 250 gramas e tem aqui uma série de fotografias que o documentam. Então, ele é visto aqui de várias posições. Essa aqui é o ângulo mais conhecido, mas a gente também tem vistas laterais, a gente tem uma vista superior, uma vista inferior, uma vista traseira, né? Colocando ele ao contrário do que está na primeira fotografia, uma radiografia, conforme está aqui, um detalhe do osso, que convenhamos, isso é um osso. Isso não tem absolutamente nada de especial. Isso aqui é exatamente como um osso se parece quando você coloca uma maior magnificação. E aqui então finalmente a famosa representação artística da criatura. Eu tinha dito então que uma identificação negativa, isso aqui não parece com nada que eu conheço, não tem tanto valor, mas uma positiva é um resultado muito mais forte. Então o que eu vou fazer aqui é justamente isso, fazer uma identificação positiva. Então vamos lá, a primeira coisa que me chamou a atenção é essa divisória aqui, que tem no topo do crânio. Quando você olha o crânio por cima, você vê essa divisória. Eu cresci em sítio, eu reconheço o topo de um crânio de boi quando eu vejo um. Isso aqui é muito parecido com o topo de um crânio de boi. O topo de um crânio de boi também tem esse mesmo tipo de divisória aqui. Então eu comecei a trabalhar com essa hipótese, de que isso poderia ser um crânio de boi. Até porque um achado parecido foi identificado, apesar de sem justificativa nenhuma, como um crânio de boi. Então eu comecei
a investigar essa possibilidade. E para a gente testar, seria bem interessante a gente ter um crânio de boi. Fazer isso num crânio real, a princípio eu pensei em fazer, mas não é uma coisa tão simples. Eu ia num açougue, aí eu ia tentar descobrir onde o cara conseguia carne e ia rastreando até chegar no cara que tem crânio de boi, mas isso ia dar um trabalho desgraçado, isso ia acabar ficando caro, e isso não ia ser uma coisa tão simples de se mexer. Porque, ok, eu vou precisar cortar o crânio de boi, mas aí se eu errar o corte não tem como desfazer isso na vida real. E afinal de contas é um crânio de boi, é um objeto relativamente grande que precisa ser manipulado. Porém, tem uma forma muito mais simples de fazer isso, muito mais eficiente, que é através de um modelo tridimensional. Qualquer modelo tridimensional, vai aqui no Sketchfab e pega qualquer modelo que você achar? Não. Tem basicamente 3 formas de você fazer um modelo. O primeiro deles é uma modelagem livre. Então você vai lá no programa, no Blender, sei lá, e você vai realmente esculpindo, vai usando as ferramentas. Isso não é uma boa ideia pra gente usar, porque a gente está à mercê do escultor. Se o escultor foi detalhista, beleza, se ele não foi, ferrou. Perdemos o detalhe importante. A segunda é um scanner fotográfico. Então você pega uma câmera, passa a câmera em volta do objeto que você quer mapear, e aí então você tem um modelo 3D. Beleza. Do lado de fora esse modelo é até bastante preciso, mas do lado de dentro ele é oco. Assim que eu cortar o crânio, eu vou ter um negócio oco que não serve para absolutamente nada. A terceira forma é através de uma tomografia computadorizada tridimensional. Aqui você pode ler a respeito de como isso é feito, que é basicamente fazer uma tomografia computadorizada tridimensional em um objeto. E aí você tem uma representação bem detalhada desse objeto, inclusive no seu interior. Em que se você cortá-lo, você não vai ter um negócio oco, como você teria simplesmente considerando a aparência externa. Muitas vezes quando você vai modelar, quando você vai fazer um crânio de boi para um jogo, sei lá, de Velho Oeste, Red Dead Redemption, e tem um crânio de boi ali, o cara não se deu o trabalho de ser anatomicamente preciso e muito menos de ver o que estava dentro do crânio. Ele simplesmente pegou um crânio, passou ali a câmera e tacou no jogo. Perfeito, funciona muito bem para essa aplicação, mas muito ruim para o que a gente quer fazer. Bom, aqui no Sketchfab a gente tem uma lista de modelos tridimensionais feitos com tomografia computadorizada. Claro que a gente tem algumas coisas que não são, por exemplo, um modelo de uma máquina de tomografia computadorizada, mas outros, por exemplo, um crânio de urso, é feito dessa forma. Então aqui a gente tem um modelo 3D, e esse modelo 3D foi feito pegando um crânio propriamente e colocando no equipamento de tomografia computadorizada. E aqui, claro, você pode brincar com ele à vontade. Às vezes tem um download bonitinho. No caso da vaca que eu encontrei, não tem download, não tem botão para download. Porém, tem uma ferramenta chamada Sketchfab Ripper, que você pode pegar aqui no GitHub, que permite você ripar o modelo e permite você fazer download propriamente desse modelo. Vamos ver então do que diabos eu estou falando. Vou voltar aqui na média de trabalho, originais, Cal School, e você vai ver o modelo em questão, depois de ter sido ripado, usando esse programinha. Vale lembrar que ele é muito pesado, ninguém é nem louco de colocar um modelo desse, cheio de polígonos num jogo, porque isso vai ocupar um espaço desnecessário, porém ele é bastante preciso. Aqui a gente tem um modelo, e se eu olhar dentro dele, você vai ver que ele tem um interior bem mapeado. É difícil, claro, de achar um bom ângulo, eu vou fazer isso melhor daqui a pouquinho, mas o interior dele é corretamente mapeado. Claro, isso é feito de forma automática, a gente não está exatamente à mercê de ninguém. Então, para a gente trabalhar, a gente precisa começar a cortar o modelo, precisa começar a ver o que tem dentro dele, e o processo aqui no Blender, a menos que você tenha um computador bem melhor que o meu, ele vai ser meio que como se você estivesse se comunicando com uma espaçonave em Marte. Você vai mandar o seu comando, e aí você vai esperar ele responder, e aí ele vai responder, e aí você vai mandar o próximo comando. Isso não é um negócio que você tem resultado na hora. Eu vou testar aqui agora, eu espero muito que a filmagem desse trecho funcione, que o capturador não trave, não aconteça nada do tipo. Se acontecer, eu vou simplesmente cortar do vídeo final. Então, para você fazer os cortes, o primeiro passo é apertar Tab, desse jeito aqui, e aí você espera. Espera, isso vai demorar, ele vai travar, vai parar de responder, etc. E ele vai então para o modo de edição. Aí, vindo aqui, você vai em Knife, vai selecionar a opção de bisseção. Tá aqui, Bisect, logo embaixo de Knife. Beleza. Aí, com todos os lados selecionados, com o modelo laranja, isso aqui é tudo polígono que compõe o modelo. É um modelo bastante complexo. Você vai então cortar o trecho que você quer. Então imagina que eu queira fazer um corte nesse sentido. Aí eu vou pegar e vou arrastar o mouse assim. Uma vez feito isso, tenha paciência, porque você vai ter que esperar ele terminar. O trem apitou, mas eu não vou gravar isso de novo. Sinto muito. Vai ser com o trem apitando mesmo. Então você vai esperar esse processo
ser feito, isso vai demorar bastante, o Blender precisa responder. E uma vez feito isso, uma vez que o corte foi feito, o resultado é esse aqui. Aqui você tem uma setinha e um jeito bem fácil de memorizar é, a setinha sempre aponta para fora. Então se você quer eliminar essa parte aqui, você vai marcar Clear Inner. Se você quer eliminar a parte de fora, Outer, você vai marcar Clear Outer. Vamos eliminar então essa parte de dentro aqui. Para isso, Clear Inner, desse jeito. E mais uma vez você espera. Não aperta o fio vai acabar tirando os detalhes que você precisa ver. O fio vai simplesmente destruir essa opção. Aí você pode vir para cá. Claro que aqui você não vai ter a melhor visão do mundo, mas aí você aperta Tab mais uma vez. Isso vai sair do modo de edição e vai vir então finalmente pro modo, eu não sei exatamente, modo de objeto, modo de edição, modo de objeto, perfeito. Aí aqui então, finalmente você consegue ver o interior do crânio e você consegue fazer o estudo pretendido. Claro que ele não está marcando aqui quais partes são sólidas, quais não são, mas isso você consegue deduzir. Ok, eu fiz aqui totalmente errado, não é o corte necessário, eu vou mostrar aqui então para vocês agora, mas claro que sem fazer no Blender, porque senão a gente não sai daqui, qual a sequência de passos para que a gente, afinal de contas, consiga o crânio de Rhodolph. Então, você vai começar com o modelo, vai fazer os passos que eu já contei, e o primeiro corte que você vai fazer é desse jeito aqui, passando pelo olho, mas vai passar pela parte mais anterior do olho, mas nesse sentido, não para cá, assim. Eu vou mostrar aqui então para vocês como que o crânio fica depois do corte 1. O crânio depois do corte 1 fica desse jeito aqui. Aqui a gente tem dois orifícios, eles são importantes, e aqui a gente tem essa estrutura. Essa estrutura é feita de um osso mais frágil, e aí o que você vai ter que fazer é cortar essa estrutura fora. Você vai ter que cortar essa parte aqui fora, fazendo, portanto, um ângulo. Eu vou mostrar aqui exatamente como isso é feito. Então essa aqui é o modelo anterior, e aí você vai, portanto, fazer um corte nesse sentido. Deixa eu fechar o Blender e deixa eu abrir o corte número 2, já para você ver do que eu estou me referindo, o que acontece quando você desbasta essa parte aqui. Esse é o resultado. Então perceba que aqui a gente tem dois orifícios, mais dois orifícios embaixo, e mais essa região aqui de osso mais frágil, que pode acabar se degradando. Além disso, a gente tem a clássica linha divisória no topo do crânio. Ah, e esse buraco aqui. Esse buraco diz sobre como o nosso boi aqui faleceu. Ele morreu com um impacto bem forte no crânio e, portanto, não tem absolutamente nada a ver com a anatomia da espécie em si. Mas, enfim, isso aqui já é bastante parecido com o crânio de Rhodolph, certo? Se você lembrar lá como que o crânio se parece, dois orifícios, a gente conseguiu algo perto. Vamos fazer mais alguns cortes para a gente chegar no nosso resultado final. Em seguida, a ideia é você desbastar essa parte de baixo aqui. Então você vai pegar o crânio numa vista lateral e você vai desbastar esse trechinho aqui. Deixa eu fechar, deixa eu abrir então o corte número 3 no Blender e o resultado, portanto, após ser desbastado, é esse aqui. Nós desbastamos essa parte. Qual que é a moral da história? A moral da história é, quando eu olhar o meu crânio de costas, eu vou ver dois orifícios. Exatamente como acontece nessa imagem aqui. Uma das imagens do crânio de Rhodolph que mostra ele de costas, olha só. Dois orifícios e mais essa parte aqui. Provavelmente na versão tem ainda um corte por aqui, nessa região, como tá aqui. Porém, os dois orifícios que são vistos embaixo já ficam visíveis nesse momento. Qual que é a última parte então que você tem que desbastar? Corresponde a esses dois orifícios aqui. Então para isso eu vou mais uma vez abrir os cortes 4 e 5, os últimos dois cortes, que simplesmente eliminam essas duas partes conforme eu já fiz aqui. Então nós temos o nosso modelo do crânio de Rhodolph pronto, conforme está aqui. Essa aqui é a versão quase final, pelo menos é a versão sem nenhum polimento, sem nada do gênero. E eu fiz ainda uma última versão, uma versão que eu chamei de final, que é uma versão já colorida, com sombras e com um artifício que é para deixar mais na aparência propriamente do crânio de Rhodolph. Se eu colocar aqui essa opção já com as sombras não vai ficar tão legal, mas se eu colocar nessa aqui, você vai ver então finalmente o crânio, a sua aparência, aqui onde seria o nariz, onde estariam os tentáculos e onde estariam os olhos. E aqui, claro, você pode mudar então todas as outras visões. Na visão superior é meio difícil de você enxergar
a linha, né? Mas se eu voltar para cá, você vai ver claramente onde essa linha tá. O problema dessa, por outro lado, de colocar aqui é que, portanto, o interior não fica tão bem visível. Aqui você pode ver também por baixo, só que por baixo você vai ter que tirar esses dois cubos que eu coloquei para dar o contraste, e aí sim você vai conseguir ver os dois olhos, perdão, os dois tentáculos aqui. Aqui são as aberturas dos tentáculos, que são visíveis quando a gente considera o crânio de costas. Quando você olhar embaixo, você vai ver justamente um buraco onde ficaria o cérebro do ET, digamos assim, que não é nada mais do que o lugar onde ficava o cérebro do boi, a princípio. Então tá aqui, mais uma vez aqui. E a ideia é essa. Só, não sei se eu deixei claro, mas a ideia desses dois cubos, eles não interferem em nada, tá? Tem dois cubos pretos aqui dentro, eles não mudam a nada a respeito do modelo em si, eles são só dois cubos pretos, é óbvio que não tem cubo preto nenhum dentro do crânio de Rhodolph, mas eles fornecem pra gente o contraste necessário para observar os furos, para deixar essa sombra. Teoricamente no Blender eu deveria ser capaz de simular a sombra usando luz e tudo mais, mas eu não sou tão bom assim no Blender, então eu simplesmente fiz uma gambiarra e taquei dois cubos pretos aqui, só pra gente conseguir o contraste necessário. Por fim, nessa seção aqui eu faço uma comparação lado a lado, então aqui crânio de Rhodolph, aqui o meu modelo, e você pode perceber que eles são bastante semelhantes. Essa visão aqui é muito semelhante, visão superior, visão inferior, o local onde ficava o cérebro, e a visão então traseira com os dois tentáculos aqui embaixo. Bom, eu falei muito de buraco, de furo e tal, vamos falar de um jeito mais anatomicamente correto. Então a gente tem aqui no topo o osso frontal, topo do crânio, dividido pela eminência. A gente tem então os olhos da criatura, que na verdade são furos no osso etimoide, que é basicamente um ponto de passagem de nervos olfativos do cérebro para a cavidade nasal, e os tentáculos são mais passagens de nervos, são outros locais de passagem. Por fim, o nariz é uma parte danificada do chamado osso esfenoide, conforme está indicado aqui. O nariz no crânio de Rhodolph, ele é simplesmente uma cavidade, mas não é uma cavidade totalmente oca, é mais como se fosse um buraco mesmo, mas com fundo. No caso aqui, ele é marcado simplesmente por uma região mais frágil mesmo. Toda essa região de osso mais poroso indica uma fragilidade maior, portanto, uma maior sucessão à possibilidade dele afundar com o tempo, conforme desgaste, conforme tudo isso. Porque ele provavelmente não foi esculpido para parecer um ET. Provavelmente o cara achou o crânio assim e, de boa fé, acreditou que isso fosse um alienígena. E foi a mesma coisa que aconteceu com um fazendeiro de Guarantã do Norte, no Mato Grosso. Esse cara fez aqui um achado semelhante, ganhou as manchetes na internet a respeito de crânio de suposto alienígena, e é exatamente a mesma coisa. Mais uma vez, olhos, tentáculo, nariz, mesmo rolê. A única coisa é que aqui a gente já tem essa parte do osso danificada, né? Portanto, essa parte aqui tá fora. E a única coisa também é que a parte que a gente desbastou no último corte, ela ainda está em parte nessa versão. Então você pode ver justamente essas duas aletas aqui correspondem ao que seria essas duas aletas aqui, as inferiores. Claro, as superiores estão fora, mas as inferiores permanecem. Essas duas aqui correspondem a essas duas aqui. E um achado mais curioso são os crânios de Edgea, porque eles foram encontrados junto com alguns artefatos nazistas da época da Segunda Guerra Mundial. Eles parecem mais uma vez alienígenas, conforme está aqui, mas eles seguem mais uma vez o mesmo padrão. A única coisa é que esses olhos aqui são cavidades abaixo do osso frontal, então são essas cavidades aqui, correspondentes não a um boi, provavelmente, mas a um búfalo ou a uma cabra, algum animal com grandes chifres. E infelizmente eu não achei modelo 3D desses animais para a gente poder fazer uma comparação melhor. Aí aqui sim a gente tem os buracos no osso etimoide, conforme aparece aqui. E por fim esses dois buracos aqui embaixo correspondem sim a esses dois buracos aqui. Esse aqui, na época mesmo, os artigos já apontaram que isso seria sim, mais uma vez, um osso de animal. E dessa vez então aqui agora a gente é capaz de fazer uma identificação positiva para esse crânio. E a gente verifica que esse crânio, então, não tem nada de alienígena. Pelo contrário, ele tem uma origem bastante terrena, pertencendo a um boi. Nossa, mas que boi pequeno, né? Só tem 10 centímetros. Pertencia a um bezerro, provavelmente, e não, claro, a um boi adulto, porque um crânio de um boi adulto é consideravelmente maior. Provavelmente pertenceria a um bezerro. Eu testei também
com um crânio de ovelha, de porco, e eu não consegui um resultado tão bom assim. Então, tudo indica que de fato seja mesmo um crânio de boi, mas pertencente, portanto, a um bezerro, não a esses outros animais pequenos. A gente pode então concluir, claro, que esse crânio tem uma explicação muito mais mundana, que é um pedaço de uma ossada de boi ou de um animal semelhante, um bezerro mais especificamente, e dessa forma, vale lembrar, claro, que a menos que você de fato apresente uma análise de DNA que elimina a possibilidade disso ser um boi, a gente fica com a explicação que é menos premissa. É muito fácil você falar que tem uma análise de DNA sem você provar que essa análise de DNA existe propriamente. A princípio, claro, essas análises não existem porque não foram localizadas. Só tem uma menção bem passageira no jornal. Infelizmente, claro, a gente não consegue analisar aquele artefato metálico e um engano parecido foi cometido nos crânios de Adjé e também no crânio que o fazendeiro achou no Mato Grosso. Valeu por você que assistiu, espero que esse vídeo tenha sido mais divertido que o vídeo que eu fiz do Thomas Johnson. Em breve a gente se vê. Falou!